Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento: Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar. Olá! 27 de maio de 2015, quarta-feira, lua crescente. Viva Santa Sara Kali! E estamos para chegar no dia de Santa Joana d'Arc, encerrando esse mês de comemorações do povo cigano. No Grupo Umbandista Cristão, Ionaruê, na Rua Coronel Falsetti, 1170, 1178, Vila Moraes, São Paulo, capital. Sexta-feira, dia 29 de maio, o encerramento do nosso Festival Cigano, com a nossa Gira dos Ciganos, atendimentos gratuitos, e que será comandada pelo Cigano Jorge. E no sábado, o bingo da ONG Caio, dia 30 de maio, às 16 horas, entrada gratuita, aberta a todos. Informações na nossa loja de artigos religiosos, Reino das Pérolas. No Facebook estamos como Ateliê e Artigos Religiosos, Reino das Pérolas. Fica na Avenida Cursino, 3373, o telefone 5058 7110. Fale com a Andréia e ela lhe dará informações do nosso grupo. A gira é sempre gratuita, aberta a todos, pode levar crianças, temos acessibilidade, segurança na porta, temos lanchonete. Vendemos banhos e velas para ajuda e manutenção do terreiro, já que todas as nossas atividades são gratuitas e abertas a todos. Sejam bem-vindos. Então vamos falar hoje desse universo do mundo cigano, né? A história, os segredos do povo mais misterioso do mundo e que tanto nos fascina, que tanta admiração nós temos, né, aos encarnados ciganos e também a todas as entidades espirituais. Imaginem um mundo em que as pessoas não tenham endereço fixo, documentos, conta em banco, carteira assinada e nem história escrita. Hoje já tem muita coisa, né? Mas, durante muito tempo, também foi um conhecimento oral. Bom, a única certeza que nós temos, né, é que não faltará preconceito, ignorância, medo e fascínio, injustiças e alegrias ao longo de sua interminável jornada. Sejam bem-vindos ao mundo cigano. O universo cigano é tão antigo e tão extenso, tão cheio de crenças e histórias, que nem mesmo seu próprio povo conhece bem o limite entre a verdade e a lenda. É que o nome cigano designa muitos povos espalhados por quase todas as regiões do mundo. Povos com diferentes cores, crenças, religiões, costumes, rituais, que, por razões às vezes difíceis de compreender, foram abrigados sob esse imenso guarda-chuva, né?
as grandes tribos ciganas, né? Lembramos também dos nossos indígenas, que também é um universo imenso, né? A história dos ciganos é toda baseada em suposições, né? E a razão é simples, faltam documentos. Os ciganos são um povo sem escrita. Eles nunca deixaram nenhum registro que pudesse explicar suas origens e seus costumes. Suas tradições são transmitidas oralmente, mas também nem disso eles fazem muita questão. Os ciganos vivem o hoje, não se interessam por nenhum resquício do passado e também não se esforçam por se manterem unidos. São os filhos do vento, o povo que representa a liberdade. A dificuldade em se fixar, o conceito quase inexistente de propriedade e a forma com que lidam com a morte, eliminando todos os pertences do falecido, dificultam ainda mais o trabalho aprofundado de pesquisa. Uma teoria, contudo, é aceita pela maioria dos especialistas, a partir da constatação da semelhança entre as línguas romani, praticada pelos Rom, o maior dos grupos ciganos, e Hindi, variação do sânscrito, praticada no noroeste da Índia, onde hoje fica o Paquistão. Foi possível elucidar a primeira e grande diáspora cigana. Um grande contingente formado possivelmente por uma casta de guerreiros teria abandonado a Índia no século XI, quando o sultão persa Muhammad Ghani invadiu e dominou o norte do país. De lá, emigraram para a Pérsia, onde hoje fica o Irã. A natureza nômade de muitos grupos ciganos, entretanto, também permite supor o movimento natural de imigração que tenha chegado à Europa, conforme suas cidades se desenvolviam, oferecendo oportunidades de negócios para toda a sorte de viajantes e peregrinos. É provável que pelo meio do caminho, por este caminho, por volta do século XV, tenham passado pelo Pequeno Egito, uma região do Peloponeso, no interior da Grécia. Pelo menos era de lá que eles diziam vir, a quem perguntava a sua origem. Daí o nome Gypsy, que ficou muito conhecido pelo conjunto Gypsy King, né? Daí o nome Gypsy em inglês ou gitanos em espanhol. Mas antes disso, ainda no século XIII, um documento escrito por um patriarca de Constantinopla já advertia sobre a presença dos adinganos, um povo errante que ensinava coisas mágicas e alguns diziam diabólicas. O registro é o primeiro a tratar os ciganos de forma pejorativa e a registrar o medo que as cidades europeias sentiam de suas caravanas. Era o começo da saga cigana. Era o começo da sina cigana. Desde o início do contato com o Ocidente, eles foram causa de conflitos, provocadores de desordem e subversivos ao sistema. E sofreram todo tipo de perseguições religiosa, cultural, política e racial, diz Aloísio
Azevedo, mestre em História Cigana, pela Universidade Federal de Mato Grosso, e ele mesmo, um cigano Calon. É difícil saber o que veio primeiro, hábitos pouco ortodoxos ou o preconceito em relação a uma cultura tão diferente. Os ciganos tinham a pele escura, muitos filhos, uma língua indecifrável e origem desconhecida. Talvez a falta de oportunidades de emprego tenha sido a causa do seu destino artístico. Eram enxotados e então se mudavam, levando novidades dos lugares de onde vinham. E assim surgiu a fama de mágicos, feiticeiros. Se todos acreditavam nisso, por que não aproveitar então para fazer dinheiro? Então as mulheres ciganas passaram a ler as mãos, a prever o futuro. Negociar objetos era outra forma de sobrevivência. Os ciganos tinham acesso a mercadorias exóticas e podiam levar seus objetos, como o povo dizia, sua tralha, né, para onde quer que fossem. Os bandos dos ciganos que chegavam ao continente europeu eram liderados por falsos condes, duques ou outros títulos de nobreza. Observando os peregrinos europeus que entravam e saíam facilmente das cidades, copiaram a ideia de salvo-conduto, uma espécie de pai do passaporte. Os ciganos inventavam que seus documentos haviam sido expedidos por Sigismundo, rei da Hungria. Justificavam a vida nômade dizendo que bispos os haviam condenado a peregrinar durante 7 anos como penitência pelo abandono da fé cristã. Alguns dos salvo-condutos permitiam até que furtassem quem não lhes desse esmolas. Uma tática para aumentar a chance de serem aceitos nas comunidades, fazer negócios e exibir seus dons artísticos. Até que a farsa acabava e eles pulavam novamente para outra cidade. Durante a Reconquista Cristã de 1492, na Península Ibérica, árabes, judeus e ciganos foram expulsos. Muitos deles vieram para as Américas. Um século mais tarde, eram varridos da França por Luís XII, 12º, né? E da Inglaterra por Henrique VIII. Logo depois, a rainha Elizabeth I decretou que ser cigano era crime, punido com a morte. Uma das lendas que surgiram nessa época e que até hoje perdura é a de que um dos ferreiros que fizeram os pregos que prenderam Jesus na cruz era cigano. Por isso, sua gente teria sido amaldiçoada com uma vida nômade. Quer dizer, que não se fixa, né? Que não tem moradia, não tem parada, né? E desta forma construiu-se a imagem de povo errante, místico, perigoso e contraventor. Assim, no contato com as imagens construídas e alimentadas no Ocidente, foi criado o conceito de um povo cigano. Então vem, né? Assim como nós na Umbanda, né, sofremos, né, com
o rótulo, a rotulação errada dos Exus, assim também, né, os ciganos, por preconceito, pela falta de conhecimento, de entendimento de um povo tão diferente, né, absorveram, né, esse monte de rótulos, preconceitos, né, e foi se criando lendas, né, foi se fazendo um arquétipo que, na verdade, não era o verdadeiro do povo cigano. E o que é ser cigano, na verdade? Definir a identidade cigana é bem mais difícil do que parece. Subdivididos em 3 principais etnias, Rom, Calon e Sint, eles não constituem um povo homogêneo. Nem todos são nômades, nem todos falam o romani, nem todos dançam ao redor de fogueiras ou usam roupas coloridas. Podem ser, como todos os povos, pobres ou ricos. Como todos os povos, podem ser cristãos, muçulmanos, judeus. O que faz deles um povo é uma sensação comum de não serem gajos, como eles chamam os não ciganos, e de se identificarem como Rom, Calon ou Sint. O termo cigano só funciona nessa oposição. Diz o pesquisador Franz Monen, autor do livro Anticiganismo, os ciganos na Europa e no Brasil. Mas, apesar de todas as divergências, algumas características permitem traçar um perfil comum a esses grupos. A primeira delas é o espírito viajante de todo cigano. Ainda que nem todos sejam nômades, os ciganos não se sentem pertencentes a um único lugar. Não criam raízes, não têm uma noção concreta de propriedade, estão sempre fazendo negócios com seus pertences, preferencialmente em ouro, que não perde valor, e é aceito em qualquer nação. Por isso, a imagem cigana é vinculada ao uso do ouro como adereço, especialmente nos dentes das mulheres, né? Ficou tradicional, né? A gente vê os ciganos e quase todos terem um dente de ouro, né? Principalmente as mulheres. Eles não gostam de se submeter a leis e a regras que não sejam as deles. Prezam acima de tudo a liberdade. Assim, podem até se estabelecer por muito tempo em um mesmo lugar, como é comum entre os Sint. Mas, nesse caso, procuram morar em uma mesma rua ou, de preferência, em acampamentos onde possam preservar sua autonomia e manter a unidade familiar. Outro aspecto primordial na vida cigana. Viva o povo cigano, viva Santa Sara Kali. Voltamos já. Está no ar pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento: Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519.
No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar. Hoje, encerrando os nossos programas do mês de maio e o nosso Festival Cigano no Grupo Yonaruê, sexta-feira, a última gira cigana, comandada pelo cigano Jorge. Passes e consultas gratuitas, podem levar crianças, temos acessibilidade. As senhas são distribuídas a partir das 18 horas. A gira começa às 19 horas e após o seu atendimento, desejando, pode ir embora. Rua Coronel Falsetti, 1170, 1178, Vila Moraes, São Paulo, capital. E para encerrar o nosso Festival Cigano, estamos hoje contando um pouco da história dos ciganos, né? E como se originou, né? Tantos preconceitos em cima desse povo. E contando também os seus hábitos, né? O que é ser cigano? Então, é em torno da família que uma comunidade cigana se organiza. Há um líder, sempre um homem, nomeado por mérito e não por herança. Ele é escolhido levando em conta vários aspectos. Um deles, importantíssimo, para conseguir alugar um terreno, montar um circo ou participar de feiras, é ter um documento de identidade, o que se tornou um verdadeiro desafio. O cigano não consegue registrar o nascimento dos filhos, porque não possui documentos próprios, em um processo sem fim. Também, este cigano, que é o líder, deve ser um bom interlocutor entre o poder público e seu grupo. É uma liderança mesmo, né? Além de ter habilidade para resolver os problemas internos do acampamento, da comunidade, né? É ele quem dita as regras, divide as tarefas, cria as leis do grupo. A sociedade cigana é patriarcal, quase machista. Ao se casar, o homem vira o responsável pelo sustento do lar. A mulher passa a morar com a família do marido e deve cuidar dele, dos sogros, da casa e dos filhos. Isso costuma acontecer cedo, ainda na adolescência. Logo após a primeira menstruação, a menina já é considerada apta para casar e ter filhos. A noiva deve ser virgem. Tradicionalmente, sua pureza é comprovada em um dos rituais da longa festa de casamento, em que o lençol da noite de núpcias é exibido para toda a comunidade. Antigamente, os pais do noivo deviam pagar um dote à família da moça, mas esse hábito já não existe mais hoje na maior parte dos acampamentos. O casamento entre primos, no entanto, continua sendo estimulado, também na tentativa de preservar o núcleo familiar. É natural que em comunidades nômades seja mais difícil acontecer um casamento entre ciganos e gadis, né? Os não ciganos. Mas é possível e permitido. Neste caso, o homem ou a mulher deve mudar de vida. Ser cigano não depende do sangue. Se o gade optar por se integrar ao grupo cigano, automaticamente vira um deles.
À medida que se estabeleceram na Europa e nas Américas, os ciganos assimilaram cerimônias e ritos ocidentais. No Brasil, por exemplo, o catolicismo foi adotado pela maioria. É comum encontrar imagens de Nossa Senhora Aparecida nas barracas, mas algumas tradições permanecem fortes. A simbologia da morte é a principal delas. Quando um cigano morre, há um processo de morte que se instala em todos os indivíduos do grupo, afirma Aloísio, o nosso historiador. Os calons realizam rituais de cura assim que é diagnosticada a doença, além de aceitar a medicina tradicional. Eles recorrem a rezas, correntes de orações, garrafadas de ervas, chás e simpatias, geralmente ministradas por uma curandeira do grupo. Durante o velório, o morto é o centro do ritual, e dependendo da posição que ele ocupava, a família se reestrutura. Uma nova liderança terá que ser eleita. O corpo do falecido é lavado, untado com ervas aromáticas e vestido adequadamente. Esse momento de sofrimento e cumplicidade é importante para a identidade do grupo. Como em outras culturas, percebe-se a possibilidade de transcendência. No caso dos ciganos, esse é o momento de encontrar a sua alma naturalmente viajante. Em alguns acampamentos, eliminam-se todos os pertences do morto. Até o seu trailer chega a ser queimado. É como um corte na história. Nada é guardado. Não se resgata o passado, diz Florência Ferrari, estudiosa do assunto e autora do livro Palavra Cigana. Depois da morte de um membro, muitos grupos ciganos se mudam para outro acampamento. E como estão os ciganos de hoje, os encarnados? Imagina-se que existam 15 milhões de ciganos espalhados pelo mundo. Como tudo relacionado a esse universo é só uma estimativa, Eles vivem à margem da sociedade e não costumam participar de pesquisas de censo demográfico. E isso, por si só, já é uma polêmica. Foi permitido que se fizessem pesquisas, um censo especial para mapear a presença dos ciganos, sem moradia fixa, na periferia das grandes cidades italianas, por exemplo, O censo incluiria dados como etnia, religião, impressão digital, que não são exigidos na identidade dos italianos. Os ciganos saíram às ruas em protesto, argumentando que essa seria uma ferramenta racista e discriminatória. A medida que foi considerada ilegal pelo Parlamento Europeu, já que impõe exigências desiguais a cidadãos, então também não foi conseguido esse censo na Itália, Mas os ciganos continuam com medo, de serem expulsos dos países, Então eles mesmos vão se tornando migrantes, Eles vão de um lado para outro, Sempre que se sentem ameaçados, eles levantam o acampamento e seguem a estrada, E esse receio, claro que é justificável,
Desde o século XV, os ciganos não têm um momento de folga. Até o século XIX, eles foram escravizados na região onde hoje é a Romênia. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram perseguidos pelos nazistas, sendo, de acordo com alguns historiadores, o povo mais dizimado pelo Holocausto de Hitler, né? De 1 milhão de ciganos que viviam na Europa, 500 mil foram assassinados. Muitos dos sobreviventes emigraram para os Estados Unidos da América, daí a lei que impedia sua entrada no estado de Nova Jersey, que só foi abolida nos anos 90. Na Europa, em praticamente todos os países, os ciganos são a minoria mais discriminada, muito mais do que os judeus ou os negros. E no Brasil também isto não é muito diferente, né? O primeiro grupo de ciganos da maioria Calon chegou por aqui no Brasil no século XVI, deportados de Portugal. Os Rom vieram de forma voluntária a partir da segunda metade do século XIX. Naquela época, eram comerciantes, ambulantes, de escravos, cavalos e artesanatos. Hoje, compram e vendem carros, televisores e toalhas. Os mais recentes, às vezes bem pobres, vieram do leste europeu após a derrocada da União Soviética. Alguns são sedentários, mas a maioria se mantém na vida itinerante. Todos sofrem com desconfianças e preconceitos. A cidade de Sousa, no interior da Paraíba, aqui no Brasil, é um caso clássico. Os cerca de 450 ciganos fixados há anos por lá não recebiam entregas de correio, nem tinham lixo coletado em seu acampamento. Curiosamente, muitas escolas recusavam a matrícula de crianças ciganas. O caso ficou bem conhecido na região. Foi necessária a intervenção da Procuradoria da República da Paraíba para resolver a questão. Tanto no Brasil quanto na Europa, o analfabetismo entre os ciganos é alto. Por aqui, segundo a historiadora Isabel Fonseca, 3 em cada 4 mulheres ciganas são analfabetas. Por lá, escolas que só aceitam ciganos têm os piores níveis de qualidade. A falta de estudo e a vida à margem os empurram cada vez mais para a criminalidade, o que alimenta as visões deturpadas e generalizadas que sobrevivem desde os primeiros contatos entre ciganos e europeus. Enquanto não forem compreendidos, eles se mudarão e começarão tudo de novo. Seguirão vivendo sua saga cigana. Parece que os ciganos vieram ao mundo somente para ser ladrões. Nascem de pais ladrões, criam-se com ladrões e estudam para ser ladrões. Isto está em La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, em 1613, né? Ele falou. Então, a gente até tem um ponto, né, na Umbanda que a gente fala, né? Quem disse que cigano é macumbeiro? Quem disse que cigano é ladrão? Cigano trabalha na Umbanda, ele trabalha de bom coração. Então, assim como os negros, assim como os índios, né? E quase todas as nossas entidades da Umbanda, né? Que sofreram esses preconceitos, o povo da Bahia, né?
os nordestinos, as entidades da Umbanda representam, né, esse povo que foi excluído, né? E com a graça de Deus receberam a luz, né? Hoje dignificam esses povos que eles representam, né? E fazem-nos fazer pesquisas, entender melhor, né? Os encarnados, os povos aqui da Terra, a partir dos guias espirituais. Pensem nisso, voltamos já. Está no ar pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento: Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar. Estamos falando hoje sobre o povo cigano, seus costumes, né? E a origem de tanto preconceito em cima do povo cigano, né? Nós sabemos que somos iguais, mas somos diferentes, né? Todos nós, e o povo cigano também, né? E entre eles mesmo também eles têm diferenças, assim como nós também temos. Somos todos brasileiros, né? Mas temos diferenças. Somos todos umbandistas, mas temos diferença. Somos todos católicos, mas temos diferença. Somos todos evangélicos, mas temos diferença, não é? Então, iguais, mas diferentes. Quem são os três principais grupos ciganos? Os Rom, ou Roma, que são predominantes nos países balcânicos, principalmente na Romênia. Falam romani, a mais conhecida das línguas ciganas, e são o grupo mais estudado pelos pesquisadores. São divididos em subgrupos. Os Calderás, os Machuchuaia, os Cursira, entre outros. São considerados os ciganos autênticos. Os Sinti, também chamados de Manus, são mais numerosos na Itália, no sul da França e na Alemanha. Falam a língua Sintó. Para alguns pesquisadores, uma variação do romani. Não há estudos que apontem a presença significativa deste grupo no Brasil. Os Calon, ou Calé, conhecidos por ciganos ibéricos, já que viviam na Espanha e em Portugal, antes de se espalhar pelo resto da Europa e da América do Sul. São os criadores do flamenco e responsáveis pela popularização da figura da dançarina cigana. Falam a língua caló e são o grupo mais numeroso do Brasil. Vamos ver se é verdade ou mentira, né? Algumas lendas e mitos do povo cigano. A origem das histórias do imaginário cigano. Ciganas leem a sorte. Amparados pelo mistério que os rodeava,
Os ciganos perceberam que poderiam utilizar a curiosidade dos povoados sobre o futuro como um modo de fazer negócio e ganhar dinheiro. A crença virou parte da cultura cigana. Hoje, as ciganas leem até mesmo a sorte de outras mulheres do grupo, mas nesse caso sem dinheiro envolvido. Ciganos roubam crianças. Essa crença pode ter vindo do hábito dos ciganos de circo de incorporar à trupe crianças órfãs ou abandonadas que se encantavam pelo seu estilo de vida. A gente ouve muita história, né? Que as pessoas se encantavam com circenses, né? Então eles paravam naquela cidade e muitos que ficavam encantados seguiam, né? Quando eles levantavam acampamento, sempre levavam um ou dois ou mais, né, com eles, né? E então ficou essa fama, né? Porque sumiam, né? Então achavam que eles que roubavam, né? Mas o mais provável é que o medo daquele povo desconhecido o tenha transformado em uma espécie de bicho-papão para os europeus. A gente não falava para as crianças para dar medo, né? Olha, o homem do saco vai te passar e vai te levar, né? E com os ciganos também, né? Ficava, olha os ciganos, hein? Eles roubam crianças, né? Então, uma espécie de bicho-papão para os europeus. Ciganos são negociantes. É possível que sua vida errante tenha favorecido atividades relacionadas ao comércio, né? Tem até hoje, né, sindicato dos vendedores e viajantes, não é? E o povo das estradas, né? Estão aí, né? Os mercadores, o povo cigano também, né? Além de terem acesso a objetos maravilhosos dos lugares por onde passavam, conseguiam carregar a sua forma de sustento numa mala sempre que precisavam levantar acampamento. Então todo mundo tinha medo, todo mundo excluía, ninguém dava emprego, né? Eles tiveram que se virar, claro, né? Ciganos são trapaceiros. Na Idade Média, aquelas pessoas exóticas, místicas e desconhecidas eram vistas como bruxas, né? E muitos foram queimados durante a Inquisição. A vida à margem da sociedade muitas vezes os empurrava à criminalidade, às outras formas que encontravam para ganhar dinheiro. Comércio e leitura de mãos colocavam à prova sua honestidade. Essa confluência de fatores pode ter criado a imagem do cigano trapaceiro, né? Assim como das cartomantes também, né? Ciganos falsificam ouro. Tradicionalmente, muitos grupos ciganos dominam o trabalho com metais. Algumas etnias carregam isso até no nome, como os caldeiras, que quer dizer caldeireiros, em romani. No Brasil, os ciganos participaram da exploração de minas de ouro no século XVIII. Junte-se tudo isso à fama de trapaceiros e fica fácil entender a crença de que eles falsificavam metais. Ciganos honram a palavra. Como são um povo sem escrita, as leis ciganas são regidas com base na palavra dada. O não cumprimento de uma regra ou de um acordo representa uma grande ofensa à sociedade cigana, né? Cigano tem que ter palavra, honra a palavra, né? E quem o faz é desmoralizado perante o grupo. Então, ninguém quer ser desmoralizado perante o grupo, né? Então, todos honram a palavra. Bom, e nós vamos encontrar
bastante desses materiais, né? No livro de Franz Monen, que é do Centro da Cultura Cigana de 2008, Anticiganismo, Ciganos na Europa e no Brasil, e História do Povo Cigano, de August Fraser, Teorema, foi feito em Portugal, em 1997, né? Então, nós, os ciganos homens, né? O cigano Jorge, o nosso grupo, né? Vem representando também os ciganos da Cavalaria de São Jorge, né? São aqueles que, durante a procissão de Santa Saracali, com seus cavalos, né? Eles protegem a imagem, né? Eles montam o círculo dentro do mar, né? Para ser colocadas as imagens, para ser feitos os batismos, né? Então, eles são considerados os guerreiros ciganos, né? Com a força, né? Tem como imagem, como devoção, né? Além de Santa Saracali, São Jorge, guerreiro, né? E na Inglaterra também, né? Ele é patrono da Inglaterra, né? Então, nós vamos encontrar os ciganos homens, né? Como artesãos, né? Como os ferreiros, nós vimos, caldeireiros, né? E como guardiões, né? Porque eles também defendem, né? A gente vê através da dança cigana, né? Que o homem quase não dança, né? Ele defende, é tipo um escudo, né? Para que a cigana possa dançar, né? Então, eles também representam guerreiros. E temos agora, dia 30, né, de maio, o dia de Santa Saracali, em alguns lugares 30 de maio, outros 31 de maio, né? E que é São Jorge de Saia, né? Que também representa a mulher, né, cigana, a mulher que também foi queimada, assim como eles foram, né? Também queimados nos tempos da Inquisição, né? Então, também tem essa forte influência. Então, lá no Grupo Yonaruê, nós fazemos assim, né? Os 3 ciganos chefes, né? É a criança, a ciganinha portuguesinha, né? Uma cigana portuguesa, uma criança que também, né, foi pelo nazismo, né? Desencarnou, né? E que ela, por ser portuguesa, né? Então, comemora com Nossa Senhora de Fátima. Depois a cigana Maria Rosa com Santa Saracali, né? E o cigano Jorge vem com Santa Joana d'Arc, né? Então, são as nossas 3 semanas de comemorações ao povo cigano. A gente só tem a agradecer, graças a Deus, né? Desde que esta linha entrou na casa, né? Nós recebemos, né, toda essa magia, né? Toda a movimentação, a prosperidade, né? Que eles trazem, né? E só temos a agradecer, e a gente fica muito feliz e fica tão saudoso, né? Lá no Grupo Yonaruê, eles só vêm 2 vezes por ano. Eles vêm em maio, nessas comemorações, das santas, né, que acabei de falar, e depois voltam em outubro para a comemoração de Nossa Senhora da Aparecida, mas aí é só uma semaninha e geralmente vem a cigana Maria Rosa, né? E nas comemorações de Nossa Senhora da Aparecida, né? Então, nós queremos convidá-los novamente para esta nossa última gira do nosso Festival Cigano de maio, do Grupo Yonaruê, sexta-feira. O
portão abre às 18 horas, são distribuídas senhas por ordem de chegada, né? E os atendimentos também são por ordem de chegada. Às 19 horas, pontualmente, nós abrimos os trabalhos e após o atendimento, desejando, pode ir embora, né? Podem entrar crianças, nós temos acessibilidade, temos segurança na porta, temos uma lanchonete para servir e também que ajuda na manutenção da casa, já que todas as atividades são gratuitas. E nós, a cada semana, fazemos banhos, né, de ervas, de defesa, em sintonia com a lua e com a gira, né? E vendemos velas também, e que sempre nos ajudam. E no sábado, dia 30 de maio, o nosso bingo da ONG Caio, né? Então, a entrada é gratuita, a pessoa pode escolher as rodadas que quer participar, teremos os comes e bebes, né? Churrasco, salgados, doces, né? As bebidas, então, como numa quermesse, né? Também fazemos aí o nosso bingo, a nossa festa, e que os recursos vão para a ONG, para poder manter a ONG, né? Nós temos as atividades também para a comunidade, aberta a todos, né? De forma gratuita. E depois vocês recebem a nossa programação mensal aí de junho, pode acessar, né? Através dos nossos blogs também, né? Então, http Márcia Pinho de Iemanjá, sem o A, né? Termina no j.blogspot.com.br, umbanda.cruzeiro e projeto Ionuarue, YONUARUE. Na nossa loja de artigos religiosos Reino das Pérolas, que fica na Avenida Cursino 3373, você também tem informações. Telefone 11 50 58 7110. E eu estou no Facebook como Márcia Pontalti, PONTALTI. Né? Vamos ver algumas evidências, né, desse nosso querido povo cigano, né? O que eles creem, né? As crenças ciganas mostram as seguintes características: estrito monoteísmo, né? Sem um mínimo indício de algum passado politeísta ou panteísta. Então, a crença num único Deus, né? E em todo o tempo da história cigana, não há nenhum indício que eles tenham cultuado vários deuses, né? O caráter muito pessoal de Deus que eles têm, né? Que é acessível e com quem é possível dialogar, né? E inclusive discutir, né? É uma concepção hebraica, né? O Deus cigano não é inacessível como Alá, nem tampouco relativamente acessível como no cristianismo, né? Que necessita de um mediador para ter um contato pessoal com ele. Então, cristianismo, através de Cristo, nós chegamos a Deus, né? A crença cigana, não. Nós podemos ter esse contato direto com Deus, né? Podemos conversar com ele, até discutir com ele, né? Outra crença cigana é a existência de um mundo espiritual que consiste em espíritos puros e impuros. É outra concepção hebraica, né? Que representam o bem e o mal e lutam constantemente. Este conceito é originalmente hebraico, porém com uma marcada influência zoroástrica, né? Aí esse aspecto esotérico dos ciganos, né? Que é o resultado natural do exílio assírio-babilônico persa
e que se desenvolveu da mesma forma que o judaísmo cabalístico, mostrando uma evolução contemporânea da espiritualidade cigana e do judaísmo místico, no mesmo ambiente geográfico. Outra crença é a crença na morte como uma passagem definitiva ao mundo espiritual. É um conceito hebreu. Não se encontra o menor indício da ideia da reencarnação para o povo cigano. A pessoa falecida é impura durante sua viagem ao reino das almas. É um conceito hebreu. E todas as coisas relacionadas com a sua morte são impuras, como também o são seus parentes durante o período do luto. É outro conceito hebreu, né? Então, por isso que eles queimam tudo, até o trailer, né? E levantam o acampamento, se mudam para outro acampamento, tá? Se era o líder, né, que faleceu. O destino final do cigano depois da morte é o paraíso, enquanto que os gajos podem ser redimidos e ascender ao paraíso se foram bons com os ciganos. Uma ideia similar ao conceito judeu de justo entre os gentis. Estes parâmetros de fé vão mais além da religião oficial que os ciganos possam professar. Geralmente há elementos adicionais que pertencem à confissão adotada, né? Então, alguns ciganos adotam o catolicismo, outros o espiritismo, outros o judaísmo, né? Outros o cristianismo, o protestantismo, né? Os quais expressam de modo pitoresco e observam com grande respeito, como, por exemplo, a pomana, uma prática ortodoxa e outras cerimônias. Também há particulares complementares de natureza supersticiosa, todos os quais têm sua origem no culto do fogo da antiga Pérsia. Alguns são válidos no interior da sociedade cigana, como, por exemplo, ter sempre o fogo aceso em casa, de noite, inverno e verão, uma tradição que mantém as famílias mais conservadoras, enquanto que, em geral, está evoluindo para o uso de um fogo simbólico, como a televisão sempre acesa, mesmo que não a esteja vendo ninguém. Outros costumes se praticam só externamente, como a adivinhação, a leitura das mãos, o tarô, etc. Os homens, o dominó, né? Ou moedas, né? Também que eles podem jogar, palitos, né? Em cujos poderes particulares os ciganos não creem, porém os usam como meio de ganho no mundo dos gajos. Isto foi aprendido dos magos e alquimistas da Pérsia. Há, vários motivos para pensar que os Rom já eram cristãos desde o primeiro século depois de Cristo. Quer dizer, antes que chegassem à Índia ou durante o primeiro período da sua estadia nessa região, e esta é a razão pela qual não adotaram nenhum elemento hinduísta em suas crenças, né? Então chegaram na Índia, mas já eram cristãos, né? Os que vieram depois de Cristo. Então adotaram o cristianismo e aí não adotaram as divindades, né? Os elementos hinduístas, né? Apesar de se sitiarem na Índia, né? Resulta que os Rom eram bem informados sobre o cristianismo quando chegaram à Europa, apesar de não haver tido a possibilidade de ler a Bíblia, né? Muitos analfabetos.
Há algo misterioso na espiritualidade cigana que nas últimas décadas os levou a uma aproximação genuína aos movimentos evangélicos, a forma do cristianismo mais próxima do judaísmo, sem santos nem culto de imagens. E neste período, muitos ciganos estão dando um passo sucessivo para o judaísmo messiânico. Não existe nenhum outro povo do mundo que tenha experimentado um tal número de conversões quase em massa e em tão pouco tempo. O fato interessante é que este fenômeno não é resultado de obra missionária, mas que se manifestou de modo espontâneo e autônomo. Efetivamente, os gádios dificilmente se atreveriam a evangelizar os ciganos, devotos das artes ocultas e da magia, segundo os comuns preconceitos. Contra toda a probabilidade lógica, ciganos de distintos países e quase contemporaneamente, sem conhecer-se nem comunicar-se entre si, começaram a ler a Bíblia e a formar suas comunidades evangélicas. Agora existe atividade missionária, porém é desenvolvida pelos ciganos mesmos e dirigida ao próprio povo. Isto se explica só considerando que existe uma herança, que é um fator especial da espiritualidade romani. A maioria dos Rom agora está abandonando práticas ancestrais originadas no culto do fogo e outras práticas proibidas pela Torá, como a pomana, a adivinhação e outras coisas. Uma conjuntura factível, pode ser conjuntura, claro, conjetura, né? Pode ser a aproximação do cristianismo, tendo em vista os fatos bíblicos, como os magos do Oriente, que foram adorar ao infante Yeshua de Nazaré. Né? Muito a se pesquisar, muito a se estudar, muito a se acrescentar. Como todos os povos, né? Hoje vemos em todas as religiões. Que bom, né? E vemos que temos muito mais semelhanças do que diferenças. Na Umbanda também temos muito forte a linha dos ciganos espirituais e agradecemos por esse respeito e pela Umbanda abrigar todos os povos encarnados e desencarnados de todos os tempos, de todas as culturas, de todas as raças, de todos os lugares. Espero por vocês na nossa gira, na sexta-feira, e no nosso bingo no sábado. Até lá! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Oferecimento Vimase Multimarcas. Compra, venda, troca e financiamento de veículos. Ligue 11 3792 3111 ou 7867 5685. Federação Icaraí. Registro de templos e orientação a sacerdotes. Ligue 11 5053 5408 ou 8167 1519. No ar, programa Conhecimento Superior, com Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias